porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional e hoje eu convido a você a ficar comigo até no final desse vídeo. Se você não assistiu a série do que a gente está gravando, nós estamos falando sobre processos de regeneração. Ontem nós falamos sobre a regeneração do nosso coração e hoje nós vamos falar sobre como essa regeneração ela impacta justamente para que a gente possa enfrentar os medos, né? Quais são os tipos de medo e como que a gente atinge a completude em Deus. E eu assisti um vídeo, né? Esses aleatórios que a gente vê. E aí veio algumas palavras, algumas pessoas perguntaram assim: Jackson, mas como é que você monta essa parte do teu devocional? Normalmente tem algumas palavras por detrás de vídeos aleatórios que a gente assiste, de inspiração, vídeos da palavra, meditação, e aquelas palavras elas testificam, e aí a palavra de hoje foi completude. E aí, como a gente estava nessa série de regeneração, aí eu busquei o entendimento, a gente faz um estudo bíblico aí com embasamento na palavra, a contextualização, né? E de como isso afeta. Então acho que saiu um tema muito legal que eu quero que você fique até o final desse vídeo para a gente poder conversar. E a regeneração ela é um processo que ele é contínuo. Então ela é uma transformação pelo qual nós somos renovados, nós somos feitos criaturas em Cristo, né? Nós somos chamados através do batismo como filhos de Deus e a gente começa uma evolução, uma restauração e uma regeneração. Então a gente já falou sobre justiça de Deus, falamos sobre várias coisas, né? E esse processo ele afeta diretamente assim, como que nós tomamos as decisões e como que nós buscamos ser completos em todas as áreas da nossa vida. Então viver uma vida regenerada, de certa forma, ela significa com que você permita que o Espírito Santo ele guie as nossas escolhas, levando a esse estado que a palavra diz de estarmos perfeitos nele, ou seja, temos a plenitude total em Cristo. Legal, Jackson, então eu já entendi que essa regeneração ela pode transformar minha vida, minha mente, o meu coração, mas o que impede normalmente as pessoas de se entregarem para Cristo, realmente de se permitir a viver essa transformação, né? São os tipos de medo, então normalmente está ligado ao medo, à dúvida e à rejeição. Essas são algumas das armas de Satanás que servem para impedir, para roubar, destruir e impedir com que você dê esse passo de fé. E o passo de fé justamente é você se entregar de maneira completa. E dentre os principais medos que existem hoje, que afetam diretamente a mentalidade do ser humano, eles estão ligados aí ao medo de futuro, né? Que é aquela incerteza. O que será que vai vir? O que pode me paralisar quando eu começar, né? O medo de fracasso, que é o temor em não alcançar os objetivos que a gente traça, né? Ou principalmente quando a gente é muito perfeccionista, a gente sempre espera o cenário perfeito, a condição perfeita, e aí a gente cria uma expectativa muito alta em relação ao resultado e a gente acaba se frustrando. E isso é um paralisador também, né? E o que acontece? Principalmente quando a gente se frustra quanto ao excesso de expectativas, a gente cria um medo voltado à rejeição, que é rejeição pelas pessoas, rejeição de não ser aceito, ou não deu muito certo, ou acabou não dando certo aquelas coisas. Então o que eu falo para você muitas vezes é que a gente acaba falando demais, né? Então se você tem um plano, apresente a Deus ele, peça ajuda, sabedoria de Deus, para que ele te dê a estratégia correta para você aplicar, porque às vezes quando a gente fala para alguém a gente se compromete com o resultado, e aí às vezes de ficar dando satisfação para os outros é uma rejeição que a gente cria, falar, mas eu não quero dar satisfação na minha vida para ninguém. Então o segredo que eu te conto hoje é bico calado, essa que é a questão. E além do medo, a gente tem muitas dúvidas, né? Não sei quanto a você, mas a gente acorda de manhã cedo já com dúvidas, né? E a dúvida, normalmente, que o inimigo das nossas almas, ele coloca na nossa mente, é ligado justamente à nossa fé, colocar a nossa fé, esse firme fundamento de crer, mesmo sem enxergar nada, mesmo sem nada ter acontecido. Então esse questionamento sobre a nossa existência, né? A existência de Deus, a veracidade das promessas, tudo que a Bíblia diz que nós somos, temos e podemos, ele coloca essa dúvida dessa capacidade, né? Então ela nos traz um ambiente de incerteza,
E principalmente as nossas habilidades, as nossas qualidades pessoais, elas são postas em xeque, né? Então a dúvida normalmente ela traz ligada principalmente em tomar decisões. Então quando a gente não tem essa certeza da nossa identidade, daquilo que a gente apresentou a Deus, eles nos trazem um sentimento de insegurança, que é o que eu vou escolher, né? Mas será que essa decisão ela está alinhada à vontade de Deus? E aí a gente entra na esfera 3, que a gente vai falar sobre medo, dúvida e a rejeição, né? E a rejeição, quando a gente pega esse aspecto de aplicação, esse sentimento de não pertencer a um grupo, a uma comunidade, né? Isso na esfera social, na esfera pessoal tem a ver com as experiências, né, que a gente tem no dia a dia, e aí onde que envolve também o âmbito profissional, porque a gente está atrelado, digamos, toda decisão ela envolve, né, relacionamento, envolve vida profissional, envolve várias situações e dificuldades que a gente enfrenta. Então, oposições, toda vez que você toma posição, toma partido, você vai encontrar uma oposição em alguma área da sua vida. Então Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos criou, né? Lá na criação, Ele nos deu algumas instruções para que nós já somos completos, mas quando a gente não tem isso de forma clara, essa convicção, que é o que eu afirmo para você assim, tá? Você não é o que você tem ou possui, ou você não é aquilo que você faz, você é um filho de Deus. As pessoas muitas vezes se tornam depressivas porque elas perdem patrimônio, perdem relacionamentos, perdem a questão da carreira, então a identidade dela está ligado a coisas ou situações profissionais. E essa não é a nossa verdadeira identidade. A nossa verdadeira identidade, ela nos traz a completude, que a gente fala, ser completo em Cristo, que é o que nós vamos ler na palavra de hoje. E ser completo, atingir esse nível de completude, que é o tema hoje do nosso devocional, significa a gente ser regenerado, né? Sabendo que em Deus nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos, que é uma vida abundante, é uma vida significativa. E essa completude a gente vai trabalhar em várias áreas, né, que são também ligados aí a alguns dos frutos do Espírito. Mas o que a gente comentou muito assim, quando a gente entende que nós temos uma identidade em Cristo, nós sabemos que nós somos filhos de Deus, herdeiros, amados, aceitos por Ele. Essa é a primeira situação. Deus ele te recebe do jeito que você está, tá? E aceitar depende de algumas premissas, a gente gravou já em outros vídeos aí também, mas Deus ele te recebe, ele te abraça, ele te acolhe, e ao longo do processo você vai sendo tratado por Deus. O Espírito Santo ele vai nos ajudando, expondo coisas aí para que a gente atinja, né, a segunda fase, que fala que é o propósito divino, que é viver de acordo com o propósito de Deus em nossas vidas. Então, utilizando os dons, os talentos, né? A tua vocação, o teu chamado para glorificar ao Senhor Jesus. Que eu falo assim, como que eu testifico que eu tô nesse caminho? Será que eu tô certo? Será que eu tô errado? Como que funciona? Deus, ele fala de uma paz que excede todo entendimento. Então, toda decisão que você toma em Deus, você vai ver que você sente uma paz de espírito. Você não sente perturbação, não sente inquietação. O teu coração fala. Então, muitas das decisões que a gente fica aflito, a gente fica preocupado com as situações, é porque você tomou por emoção, você tomou pela razão e não pela sabedoria que está na instrução de Deus. Então, qual decisão que você precisa tomar, né? E essa paz interior é o que eu falo assim, né? Experimentar essa paz que excede todo entendimento, que fala com o que diz a palavra, ela é independente das circunstâncias. Então não importa o que vai acontecer, de que maneira que vai acontecer, mas Deus ele dá essa paz a todos aqueles que são chamados de seus filhos. Porque quando a gente entrega a nossa vida para Deus, a gente não está mais no controle do barco. Então quando a gente toma as decisões segundo a vontade de Deus, nós somos direcionados que em meio à tempestade há a bonança. Em meio à tempestade, em meio ao caos, à incerteza, a gente tem a convicção que Deus ele vai intervir ao nosso favor. Então, muitos confundem lá, né, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, né, e nada me faltará. Na verdade, aquela interpretação ali, ela é meio dúbia, né, que fala que a sua presença não me faltará. E é diferente que nada te faltará, que às vezes você vai passar por aflição, vai passar por coisas, mas a presença de Deus, ela vai estar junto com você. E a presença de Deus, ela nos liberta de muitas coisas, né. Conta pra mim aí como é que é o Salmo 23, já viveu algumas experiências sobre isso? E aí assim, o passo 4 relacionado a essa questão que eu anotei aqui, então fora a questão da paz que a gente conversou,
Deus ele te dá um estado de contentamento. Então, contentamento acho que é uma das principais situações, sabe? Então, tem pessoas que têm aquela coisa lá de ser ambiciosos, né? Tem a ganância e tem a ambição, que são coisas totalmente diferentes. Então, é legal a gente ser ambicioso, querer algo melhor para a família, mas você não estar contente com aquilo que você tem, né? As pessoas falam assim, mas eu queria um carro novo, eu queria alguma outra coisa, mas se você nem cuida do que você tem, como é que Deus vai acrescentar se você não valoriza, se não é grato pelo pouquinho que Deus já colocou na tua mão? E esse contentamento é você se sentir satisfeito com o que nós temos hoje, né? Então, confiando que Deus ele pode prover aquilo que você necessita e ele pode dar muito mais daquilo que você entende, né? Que fala que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Nós falamos isso no devocional de ontem aí. Então, a palavra hoje sobre o embasamento do que a gente falar, ela tá lá em Colossenses no capítulo 2:10. Que ele fala assim, e estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, tá? Então, ela é a satisfação total que é encontrada através da plenitude de Cristo, que foi tornado através da obra redentora da cruz. Então, o que significa ele ser o cabeça, né? De todo principado e potestade? Ele fala que também ele não é só sobre as coisas que são da igreja, as coisas celestiais, mas também sobre todas as forças que se opõem a ele. Então, Cristo é o cabeça, ele governa, né? E nós também estamos circuncidados na circuncisão não feitas por mão, ou seja, ela foi feita pela cruz, no despojo do corpo do pecado e da circuncisão de Cristo. Então ele se refere-se à nossa natureza velha, né, que foi derrotado aí através da cruz, no caso a morte, né, que a gente venceu o pecado, a doença, a pobreza, e Cristo ele nos dá através do Espírito Santo essa liberdade aí e a ação para operar. E nós somos sepultados com ele no batismo, né? Nele também ressuscitamos com fé no poder e que ressuscitou dentre os mortos. Então o que significa toda essa parte? A circuncisão, como fala, era um ato de purificação, né? Que era feito lá pelos judeus. É a circuncisão física, e aqui a gente está falando da espiritual, que foi a obra de substituição. Nós já falamos sobre isso também em outros devocionais, que Deus ele fez essa obra de substituição aí, né? Se fez pecado para que nós fôssemos libertos, né, que nós fomos justificados ali, se fez doença para que nós fôssemos curados, se fez pobreza para que nós fôssemos ricos abundantemente em todas as áreas. Então tem muitas coisas que dentro desse contexto da palavra, ele nos traz esse aspecto aí de vivência, né, de realmente aí o que a palavra diz, né. Então, essa regeneração, ela nos traz assim. Então, vou fazer um paralelo aqui para a gente dar continuidade. Então, o que nós lemos aqui é sobre a gente estar perfeito nele. Então, para a gente estar completo das coisas, a gente tem que entender que nós somos perfeitos em Cristo, tá? A nossa natureza humana e carnal, ela é falha, ela é errante, ela é pecaminosa, mas a nossa natureza espiritual, essa feitura em Deus, como nos tornamos filhos de Deus, nós passamos a gerar frutos, né? Quando a gente anda em obediência, a gente começa a entrar num alinhamento que são os frutos do Espírito. E aí a gente consegue regenerar, que é o tema do nosso devocional hoje, sobre as decisões aonde a gente completa a nossa vida. Que a gente consegue superar o medo, a gente consegue elaborar ali, ter mais confiança em Deus e a aceitação de Cristo, que é o que a gente vai conversar agora. Então a regeneração, ela nos capacita a superar os medos, né? A rejeição, a dúvida, e a gente consegue superar através, confiando, né? Justamente entregando a nossa vida a Deus, entendendo que Ele está no controle do nosso barco e Ele tem planos para nossas vidas, né? Um exemplo disso que quando a gente fala em medo de futuro, né? Que Ele está ali nas promessas em Jeremias 29:11, né? Que é o que a gente leu, né? Então tem muitas coisas relacionadas a essa palavra de Deus que nos traz essa confiança, né? E a confiança em Deus é a renovação da nossa mente, né? Que é confiar nas suas promessas e dissipando, tirando todas as dúvidas, todo o impedimento, confiando 100% em Deus. Então, quando a nossa dúvida sobre a nossa fé surgiu, quanto às palavras que nós recebemos, a ideia é que a gente possa meditar nas Escrituras, orar e buscar um fortalecimento espiritual, para que realmente a gente tire essas dúvidas aí que fazem com que paralisem a gente de se movimentar. Toda a instrução de Deus, ela tem um movimento por trás, um agir, né? Então, oração, então é falar e agir.
Então todo esse processo, quando a gente entende que nós aceitamos Cristo, nós sabemos que nós somos amados, nós temos uma ajuda de Deus para lidar aí com a rejeição, com os medos, com as dúvidas, né? E um exemplo dessa rejeição muitas vezes é o quê? A gente lembrar que nem Cristo, né, ele foi valorizado quando ele veio. Então a gente tem que entender que nem todo mundo vai te aceitar, nem todo mundo vai te receber, mas os poucos que a gente chama de amigos, que dá para contar nas mãos, ou muitas vezes esses amigos são pessoas muito próximas da família, são pessoas aí da igreja, pessoas que te acolheram, né, pais espirituais. Então eu tenho certeza que essas pessoas, elas vão poder te ajudar a transformar, regenerar a tua vida, os teus sentimentos, tirar todo o medo, dúvida, rejeição, tirar esse impedimento para que você consiga avançar, né? E a pergunta que eu faço para você é assim: quais os medos e dúvidas que você precisa entregar para Deus hoje, para você alcançar essa completude em Cristo? Fala para mim, marca aí, qual que é o tipo de medo que tem te afligido? Qual que é o medo? Você tem medo do quê? Fala para nós. Como a compreensão da sua identidade em Cristo, ela pode mudar a maneira como você toma decisões. Então, a partir do momento que você entende a palavra, que você aceita Cristo, você vai tomar as decisões baseado no que Deus fala, o que a palavra fala. Mas a questão é o seguinte: como que isso vai impactar a sua vida? De que maneira que você vai tomar essas decisões a partir de hoje? Qual que é a ação que você vai tomar hoje? Qual que é a decisão? Qual a resposta você precisa dar hoje para alguém? Fala para mim. Algum contato do WhatsApp, alguém é no lado profissional, em qual vida que está influenciando, qual esfera dos teus relacionamentos, qual decisão você precisa tomar hoje? Deus manda te falar, se posiciona, tá? Deus já testificou essa mensagem no teu coração. Então, e o que significa para você ser completo em Cristo? E em meio a todas essas diversidades, porque no mundo sofrereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Em 2 Timóteo 7 fala: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. E em Filipenses 4:7, que foi o tema do primeiro vídeo que nós gravamos aí, que 40 dias depois eu contei um testemunho aí de uma obra que Deus fez, que fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas de ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Jesus Cristo. Então não fique ansioso, entrega a sua vida ao Senhor, que Ele vai intervir ao teu favor. Receba essa palavra profética e digite aqui amém nos comentários. Marca alguém que precisa aí ser edificado com essa mensagem de hoje. Seja bênção na vida de alguém, compartilhe essa mensagem. E para a gente encerrar aqui a nossa contextualização e entrar na nossa oração e aplicar todos esses princípios de hoje, que a gente está bastante empolgado, que Deus tem nos dado essas palavras aí, que é muito gostoso conversar, enfim, dentro dessa reflexão aí do que Deus tem nos trazido, né? Quando a gente atinge essa completude, acho que as primeiras coisas a gente falou, tomar decisões corretas, né? A gente consegue viver em comunhão com Deus, manifestar os frutos do Espírito, e o ponto principal é servir com propósito. Até eu tô com tá frio aqui, né? Mas eu tô com uma camiseta por baixo que ela fala aqui, né? O amor em amor, né? Que daí tem na parte de trás da camiseta da igreja tá assim: eu nasci para servir. Então é bem interessante, a gente vai conversar sobre isso. E a plenitude, ela vem de um relacionamento íntimo e contínuo com Deus, que a gente pode cultivar através da oração e leitura da palavra. Não tem outra coisa. Quer ter entendimento, quer sabedoria de Deus, quer ter relacionamento com Deus, leitura da palavra de Deus. Um exemplo prático. Então, reservar um momento diário, que é o que a gente está fazendo todos os dias. Levantar um altar, tem um lugarzinho específico onde você tem a tua Bíblia, coloca o teu cafezinho, coloca um louvor, aquele momento para você entregar para Deus mesmo o teu devocional, tá em corpo, alma e espírito interligado, né? Para que realmente a presença de Deus, ela te dê a direção, te dê a paz, né? Em meio às circunstâncias que você tenha passado. O ponto 2 é a manifestação. A partir do momento que eu tenho um relacionamento, eu tenho fruto, né? O relacionamento é a semente, né? Então o fruto realmente é o plantio, né? A consequência, é o romper desse processo, né? E a regeneração, ela nos capacita a manifestar esses frutos que são do Espírito, contribuindo aí para nossa
completude espiritual, que é o tema do devocional. Então, praticando o quê? Acho que dentre os 9 gomos ali dos frutos do Espírito, acho que o principal é o amor, a paciência e a bondade. Acho que esses são os principais. Se a gente aplica esses 3 aí, o restante que tem ali, longanimidade, tem domínio próprio, tem vários outros aí, tá lá em Gálatas 5:22, você pode ler também, meditar sobre os frutos do Espírito, né? Então ele faz com que a gente, essas interações diárias com Deus, essa vida de devoção, de oração, ela faz com que a gente tenha essa completude espiritual, que é por meio dos frutos, né? Então, praticando isso, a gente consegue refletir no caráter de Cristo, que é realmente a identidade, de sermos imitadores de tudo aquilo que Ele fez. E a partir do momento que eu vivo em comunhão, manifesto os dons, automaticamente eu estou aplicando o terceiro pilar, que é servir. Servir com propósito, que é diferente de servir de qualquer maneira, tá? Então, encontrar e viver com um propósito com Deus nas áreas da nossa vida, ela nos traz aí essa completude, né? E um exemplo que envolve é o quê? Envolvem-se ministérios, ações, grupos de oração, né? Ajuntamentos aí que a gente fala aí em algumas denominações, né? Células, né? Ações que utilizam realmente aquele dom, aquele talento para você servir a Deus e principalmente servir ao próximo, né? Então, você tem um talento que Deus te deu, tá escondido, tá enterrado, você tá multiplicando, né? Tem a parábola dos talentos lá, hein? Deus nos deu os talentos para que a gente possa multiplicar e servir aqui na terra com alegria. Então, eu pergunto sempre assim, né? Como que você tá buscando essa sabedoria aí, né? Para você tomar as decisões. Qual decisão você precisa colocar para servir melhor, para buscar esses frutos do Espírito, colocar essa conexão com Deus, né? Qual área da tua vida precisa fazer essa renovação da sua mente e alinhar de acordo com a vontade de Deus? E o que significa para você hoje atingir essa completude em Cristo? Fala para mim. Forte hoje devocional, né? Você tá gostando? Fala pra mim, você tá gostando do devocional nosso? Dá um feedback teu aqui, compartilha, comenta aqui. É muito importante para que a gente possa melhorar, tá? Então, conforme eu já contei em outros testemunhos, a gente está completando agora 60 dias aí interruptos aí de gravações, de uma vida devocional, e é um despertar. Eu sempre tenho colocado para Deus, falei, Senhor, é uma capacitação, assim como pessoas fazem academia, vão começar uma maratona, nós fazemos aquele treino diário, e eu tô gostando muito de fazer, contar minha história, ter um relacionamento com Deus e levar a palavra de Deus aí para frente. Então isso está me edificando muito. Então o devocional serve para mim, como sou instrumento, tô sendo edificado, tô sendo um instrumento por Deus, mas os frutos, com certeza, ela tá aí com as pessoas que assistem e estão sendo edificadas todos os dias. Amém? Então nós vamos orar, apresentar. Você tem algum pedido de oração específico? Comenta aqui nos comentários. No link aqui em cima você vai ver que tem lá um grupo do WhatsApp, na verdade não é grupo, é um canal onde tem todos esses estudos detalhadamente ali, tá? Segue a gente lá. Então assim, pessoal, então o que a gente estudou hoje, a gente viu aqui, é justamente sobre como a gente atingir essa completude, fazer as questões que envolvem aí, né? Servir com um propósito, ser regenerado em várias áreas aí no que Deus possa apresentar. Então a minha oração, a minha declaração de fé hoje é para que essa regeneração hoje, ela seja realizada e a gente consiga atingir essa sabedoria, o que a palavra de Deus nos diz. Amém? Então vamos orar neste momento, apresentar a Deus. Senhor Jesus, Pai, eu te louvo, Pai, te agradeço por esse dia, por essa manhã, Senhor, em buscar a Tua palavra, buscar o entendimento e a Tua revelação, Senhor, para que nós possamos ser regenerados, Pai, nosso corpo, alma e mente, Senhor, principalmente para combater toda dúvida, medo e rejeição, Senhor, tudo aquilo que tem se levantado, Pai, em oposição a nós, Pai, no qual confronta a nossa identidade em Cristo, para que nós tenhamos medo, Pai, que nos paralisa, o inimigo das nossas almas, Senhor, tentar roubar, matar e destruir, Senhor, muitas vezes os planos, os sonhos, metas e objetivos das pessoas, Senhor. Então eu entro, Pai, como um intercessor da Tua palavra, um proclamador do Teu evangelho, um adorador de Cristo, Pai, intervindo ao Teu favor e pedindo que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua revelação, Pai, e que o Teu Espírito Santo ajudador, Pai, possa entrar neste momento onde eu não posso, Senhor, e que haja, Senhor, transformação, que haja regeneração, Senhor, e que haja luz, Pai, que traga à tona e exponha, Senhor, aquilo, Pai, que precisamos, Pai, limpar
limpar, Senhor, retirar das nossas vidas, que sejam ele entulhos, Pai, emocionais, Senhor, entulhos, ó Pai, que envolvem palavras malditas, Senhor, coisas a nosso respeito, Pai, que não dizem conformidade com a Tua palavra, Senhor. Então eu repreendo, retiro, cancelo, Pai, esse decreto, Pai, e intervenho com o Teu nome, com o Teu sangue remidor, para que haja essa transformação. Assim eu oro, declaro e profetizo nessa manhã em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente, que o Espírito Santo te ilumine, te dê a luz para que você possa tomar decisões com base na sabedoria de Deus. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Mova-se. Ótimo dia!